Olá, boa noite. Eu sou Marcos Alvarenga e nós vamos agora dar início à nossa live desta sexta-feira. Como vocês que estão acompanhando o canal, nós temos feito lives semanalmente e a gente tem tido a oportunidade de abranger vários temas dentro do assunto esclerose múltipla e outras doenças desmielinizantes. Então, eu queria dar boa noite a vocês, queria dizer que novamente é um prazer estar aqui, é um prazer ver que muitas pessoas vêm acompanhando a nossa live, vêm acompanhando o meu trabalho, e isso realmente é uma coisa de muito prazer que eu faço para vocês, porque eu acho que isso é função do médico. Eu acho que o médico precisa, além de tratar bem seus pacientes, precisa também de trazer para eles atualizações, informações, e isso com certeza a gente está tentando fazer por aqui. Então já vou dar boa noite ao pessoal que já está na sala, já temos mais de 30 pessoas na sala, pessoas queridas, Rodrigo, Cristina, Yara, Chalimar, Deise de Cabo Frio, Dona Nizete, queria dar um beijo na Dona Nizete, Isabela Klein, que é uma paciente minha querida, queria te dar parabéns, tá, Isa? Parabéns, você sabe por quê. Marcos, Jamile, Joyce, muita gente que eu vejo sempre acompanhando aqui a nossa trajetória dentro da plataforma que é o Esclerose Múltipla Rio. Né? O Esclerose Múltipla Rio. Oi, Vivian. Oi, Márcio. Oi, Isabela, de novo. Então, Esclerose Múltipla Rio é uma plataforma feita para vocês. É uma plataforma feita para os pacientes que têm esse tipo de doença e para os cuidadores, para os familiares, para os parentes, para os amigos, para os maridos, namoradas, esposas, né? Então, na verdade, nós estamos aqui sempre para poder atender, no que for possível, no nosso limite, as dúvidas que vocês tenham, tá? Dona Nizete, aí tá frio. Olha, eu tô de blazer porque aqui no Rio também tá frio, tá? Tô de janela aberta aqui atrás, lá no fundo enfim, uma vista de São Conrado, tá meio escuro, mas eu tô aqui, todo aberto na minha varanda, tá? Então, boa noite, Andréia, tudo bem? Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui para discutir coisas interessantes dentro do tema esclerose múltipla. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar antes de começar essa live, claro que eu estou aguardando o pessoal entrar. Primeira coisa, eu queria dizer o seguinte: nós fizemos uma campanha junto com um projeto social e essa campanha a gente fez doações de cestas básicas, doamos 100 cestas básicas a uma comunidade aqui de São Conrado, e a gente já está programando uma nova sequência de doações para uma outra comunidade. Então isso também faz parte do nosso trabalho, tá? Tentar angariar fundos para isso. Quem quiser doar, bota o seu contato aí aí no chat, que a gente vai entrar em contato com vocês. Qualquer doação é bem-vinda. Uma cesta básica a gente consegue por R$33. Quem quiser doar uma, duas, três, 10, será bem-vindo, tá? Seria muito importante vocês participarem. Muitos pacientes participaram, muitos médicos participaram, eu participei, a doutora Regina Alvarenga participou. Olá, dona Ilka. Dona Ilka é uma paciente querida minha, que já está comigo há muito tempo. E tomando uma medicação muito interessante. E graças a Deus tendo estabilidade em sua doença. Então, doar, gente. Doação é uma palavra muito importante nesse momento da pandemia. Se vocês quiserem doar, coloca seu nominho aqui, que a gente vai atrás de vocês, tá? Bota o telefone ou bota o e-mail, que a gente vai e diga, gostaria de doar, e a gente vai atrás, tá bom? Outra coisa é o que eu tenho visto que tem me dado muito prazer, e eu vou citar o nome da pessoa aqui hoje, tá?
uma paciente minha chamada Simone Juliano Esteves. Essa paciente doou para 3 pacientes diferentes natalizumab. Gente, 3 pacientes que não tinham aonde arrumar o remédio. Essa paciente doou e esses pacientes vão iniciar o tratamento. Então, quem puder doar os tratamentos que estão acumulados na sua casa, também é importante isso, gente. Vamos doar. Não vamos deixar isso estragar, tá? Vamos fazer com que esse tratamento chegue nas mãos de outras pessoas, tá bom? Isso é muito importante. Essa pessoa doou simplesmente, se eu não me engano, já mais de 10 ampolas de natalizumab. Eu acho que ela tinha 19. E eu consegui distribuir isso para vários pacientes que precisavam. E tem mais um paciente meu, que é o Rafael Queiroz, que ele deve estar me escutando aí, que ele é meu fã também. O Rafael, ele vai receber também um pouco dessa medicação para já iniciar o tratamento dele. Já alinhei isso para ele, tá? Então, gente, compartilhar, doar, são as palavras do momento, tá? Então vamos lá. O que a gente veio fazer aqui hoje? A gente veio conversar sobre um tema que é muito importante, tá? Esse tema, ele, no nosso linguajar médico, né? Ele olha, Andréia Souza já botou aqui, tem o natalizumab para doar. Pô, Andréia, muito obrigado. Eu vou procurar você então, tá bom? Tem muita gente precisando. O natalizumab é uma medicação que custa cada infusão, cada dose custa mais de 5 mil reais. Tá bom? Quem tiver isso em mãos, tá? Comenta aí que a gente vai atrás de vocês, tá bom? Quem tiver remédio para doar, só botar aí, tá bom? Obrigado pelo carinho, Isabela. Obrigado, Ju Noronha, também. Oi, Juliana Dalbella. Essa daí também é minha querida paciente. Essa daí tá sempre em comunicação comigo. Então vamos lá. Então hoje o papo é o seguinte. O paciente hoje, ele recebe um diagnóstico de esclerose múltipla. Obviamente tem que passar por aquela grande investigação, né? A investigação diagnóstica, que às vezes é muito demorada, muito difícil. Exames chatos como o exame de líquor, que eu já vi num post que nós fizemos lá na página, que muita gente odiou o exame de líquor, né? Que é a punção lombar. Infelizmente é necessário para a conclusão, né? Para ajudar na conclusão diagnóstica. Exames de sangue. Olha, outra paciente que vai doar, tem o natalizumab. Nossa, essa live de hoje a gente vai arrecadar muita coisa para doar, hein? Priscila Tavares, Anselmo, Priscila, obrigado. Vamos lá. Então o paciente, ele é submetido a uma grande investigação e essa investigação no final se conclui o diagnóstico, né? Claro que a investigação, gente, para vocês terem uma ideia novamente, esclerose múltipla é uma doença que ela é de exclusão. O que é exclusão? Exclusão quer dizer, você primeiro descarta tudo que possa ter justificado o quadro neurológico que o paciente apresentou e, no final, a doença esclerose múltipla aparece como uma possibilidade diagnóstica. Ou seja, tem doenças muito mais comuns que podem causar comprometimento motor, comprometimento visual, comprometimento sensitivo, comprometimento de mímica facial, comprometimento de audição, comprometimento de equilíbrio, muitas doenças. E a esclerose múltipla não é a principal. A esclerose múltipla é uma doença rara, né? Então, sendo uma doença rara, ela é considerada uma doença que precisa ter exclusões de outras doenças para que nós possamos, então, ao final, concluir a definição do diagnóstico, né? Então, a partir de todo isso que a gente chama de exercício diagnóstico, né? O exercício diagnóstico é o médico ir atrás, pedir os exames corretos, descartar outras doenças e, no final das contas, falar, né, concluir que a coisa se chama esclerose múltipla. Isso às vezes é rápido e às vezes não é rápido. Tem pacientes que às vezes demoram
meses para poder chegar a um diagnóstico. E por que isso? Porque ou o quadro não está muito claro, ou os exames demoram a sair, ou a gente precisa de uma investigação mais ampla. De vez em quando surge uma pista que a gente não sabe se valoriza ou se não valoriza, né? Então, isso tudo faz com que, às vezes, o diagnóstico seja muito desafiador. O Cláudio Nigri está falando aqui para mim, meu líquor não deu nada. Cláudio, vou te falar uma informação importante para você entender. O líquor, ele não faz diagnóstico, o líquor ajuda no diagnóstico, tá? E ele pode estar negativo em 20% dos pacientes. E apesar disso, o paciente ter esclerose múltipla. Então não é um exame diagnóstico absoluto. É um exame importante, porque a maioria tem positivo que chama de banda oligoclonal. Mas nem todo mundo terá banda oligoclonal positiva, porque é possível que um grupo pequeno, menor, tenha banda oligoclonal negativa, tá? Então, independentemente da banda, é possível se chegar ao diagnóstico. Vou dar boa noite rapidinho a Daniele Mena, que apareceu aqui falando que acabou de chegar, e a Vanessa Lobo, que é uma outra paciente muito querida minha aqui do Rio de Janeiro. Graças a Deus, tenho muitos pacientes que me seguem, eu agradeço a vocês pelo carinho. Então vamos lá. Então o paciente teve o diagnóstico, né? O paciente chegou ao diagnóstico. E aí nós precisaremos eleger um tratamento adequado a ele. A gente já conversou sobre isso, existem vários tratamentos e várias formas da gente poder selecionar os tratamentos para que a gente escolha o mais adequado, tá? Então, quando a gente escolhe esse tratamento, a partir do momento que a gente define esse que vai ser bom para esse paciente, ou seja, isso é uma escolha individual, tá? A gente vai ter que ficar a partir dali de olho na doença e no tratamento, né? Porque nós vamos precisar avaliar, né, ao longo do tempo que esse tratamento for continuado, nós vamos ter que avaliar o que a gente chama de resultado. Como está sendo o resultado desse tratamento. E além disso, a gente vai ter que entender se durante o tratamento a doença se manifesta apesar dele, né? Então, o que acontece? Nós temos que, a partir do momento da introdução de um tratamento, nós temos que fazer a monitorização do tratamento e a monitorização da doença. Então, a partir dali, entra 2 trabalhos ao médico. O primeiro trabalho é saber se a doença foi controlada com o tratamento. E o segundo trabalho é saber se o tratamento está causando ou não alguma complicação que seja insuportável, que seja inadequada para a continuidade desse tratamento. Então, a partir dali, nós vamos ter cuidados com a doença e com o tratamento, tá? Então, uma vez que você escolha com o seu médico o seu tratamento, você tem que entender com ele qual é a rotina de acompanhamento daquele tratamento. Cada tratamento tem uma rotina, cada tratamento tem um objetivo, cada tratamento tem uma potência, cada tratamento tem um possível efeito colateral mais comum. Então, vocês precisariam alinhar com os seus médicos qual é a forma ideal de controle desse tratamento a partir do momento em que for iniciado. Então, esse é o ponto. O ponto é esse. Cada tratamento tem uma rotina. E para isso, o seu médico vai ter que conhecer, né, as rotinas, né, que envolvem todos os tratamentos, para que ele siga uma regra.
para que ele não deixe nada passar desapercebido, tá bom? E aí, nós entramos no assunto da nossa live de hoje, né? Qual é o assunto da nossa live de hoje? O nosso assunto é falha terapêutica. Falha terapêutica, ela pode acontecer a qualquer momento do tratamento que você esteja recebendo, né? Esse conceito de falha terapêutica, ele leva o médico a ter critérios para pensar quando será necessário buscar um tratamento mais potente, tá? Então, isso é o objetivo, é quantificar critérios para que seja, né, confirmado ou não o conceito de falha terapêutica. Então, toda vez que eu estou diante do meu paciente e ele está tomando uma medicação específica, a cada consulta que eu vou avaliá-lo, a minha pergunta na minha cabeça é assim: será que esse paciente está respondendo a esse tratamento? Ou será que esse paciente está falhando deste tratamento? Tá? Então, o que acontece? Essa situação, ela é dinâmica. Essa situação, ela é constante. Constante. Esse exercício de questionamento, ele é constante. Então, assim, não é, eu passei um tratamento, daqui a 1 ano eu vou ver o que aconteceu. Não. A cada vez que você volta a ver o seu paciente, cada tratamento demanda uma rotina, essas perguntas são novamente realizadas. Então, você precisa entender que você está diante de uma coisa que você precisaria estar sempre atento. Um tratamento para esclerose múltipla é um tratamento sério, é um tratamento que gera inúmeras qualidades de problemas. E por aí nós precisamos conhecer os problemas e relacionar ou não aos tratamentos, né? Então, vou dar um exemplo, né? Quem toma interferon hoje, né? Hoje, se eu for olhar o público de esclerose múltipla que toma interferon no Brasil, é muito grande, né? Então, quando uma pessoa se propõe a tomar um interferon, ele tem que saber que é muito provável que ele tenha as reações ao interferon. Quais são as reações ao interferon? Quando você aplica, você pode ter dor de cabeça, febre, dor no corpo. Então, tudo isso faz com que você já saiba que isso vai acontecer para ficar preparado ou para prevenir isso. Então, quem toma interferon, muitas vezes toma um antitérmico antes de tomar o interferon, porque as reações são muito fortes. E aí o paciente vai ser avaliado para quê? Eu vou responder isso agora, Maria Esther. Como o paciente sabe que o tratamento está falhando? Eu vou responder isso. Eu estou criando um racional para vocês entenderem como que nós pensamos, né? Então, quem toma o interferon e continua constantemente a ter fenômenos de febre, dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, esse remédio não é adequado para essa pessoa. Não adianta. Olha a qualidade de vida péssima que essa pessoa pode ter, né? Então, essa situação, ela é tentada de se tenta ser minimizada, fazendo uso de algumas medicações antes das injeções, para que você diminua a intensidade dessas reações,
e aí você consiga tolerar melhor o interferon. E aí, se você não conseguir, você tem que ir lá no seu médico e falar assim, olha doutor, está sendo insuportável a minha vida. Nos primeiros meses, vamos lá, do primeiro dia de tratamento até mais ou menos 3 meses de tratamento, se você não conseguiu se adaptar a essas reações não melhoraram, isso é com certeza um critério que a gente chamaria de critério de tolerabilidade. Então vamos escutar esse termo. Tolerabilidade. O remédio não está sendo tolerável pelos efeitos colaterais. E isso é um critério de troca. O remédio não falhou. Falhar é você piorar da sua qualidade neurológica. Falhar é você aumentar o número de lesões na ressonância magnética. Falhar é piorar o número de surtos, ou seja, aumentar a frequência dos surtos, a intensidade do surto. Tá? Mas mesmo assim, se você toma um remédio que ele promove em você efeitos colaterais que você no dia a dia sofre a ponto de parar de fazer as suas atividades profissionais, as suas atividades familiares, as suas atividades sociais, porque o remédio te deixa acabado, isso é um critério de troca. Isso justifica uma troca. Então, muita gente passa por isso e acha que é normal. Não é normal. O normal é até o ponto que você tolera. Se isso ultrapassa o seu limite, você precisa, sim, conversar com o seu médico e dizer, olha, eu não estou suportando tomar essa medicação. E aí ele vai ter critérios de justificar uma troca. Vamos falar então da forma com que a gente pode pensar em trocar um remédio. Então eu falei de tolerabilidade. Tolerabilidade é uma situação onde você toma a medicação e você sofre efeitos colaterais de tomar essa medicação. O remédio que mais tem isso são os interferons, sem dúvida. O outro remédio que também tem muita influência com efeito colateral de tomada é o Tecfidera. O Tecfidera, muitos pacientes ficam avermelhados, ficam com dor de barriga, diarreia, cólica, enjoo. A maioria não tem, mas quem tem, eu já tive pacientes que... Oi, Úrsula, boa noite. Que bom que você está vendo a live. Então, os pacientes que têm reações intensas ao uso do Tecfidera, e eu tive alguns, esses pacientes me ligavam dizendo que cada vez que tomavam remédio se sentiam péssimos, vomitavam, ficavam vermelhos, incomodava, queimava a pele, coisas assim que não é o normal. Mas às vezes cada paciente tem uma resposta. E isso tem que ser claramente conversado com o seu médico. Porque o paciente não pode ter uma vida de sofrimento diante do tratamento que está sendo proposto. Ele tem que se adaptar melhor a alguma medicação. E a tolerabilidade é um critério muito importante que nós consideramos para continuar ou não com o tratamento. Não importa se o tratamento está indo bem. Isso é outro ponto. Ah, mas eu estou indo ótimo com o meu interferon. Aí toda vez que tomo interferon fica de cama. Eu não enxergo que isso é ótimo. Tá? Então, existem avaliações que vão definir se a continuidade deve ser ou não a partir de como o paciente está tolerando a medicação.
né? Então, a Cris Azevedo está falando aqui, eu tenho flushing. O flushing é a tal vermelhidão que ocorre quando você toma o Tecfidera. Tem gente que tem um flushing leve, fica vermelhinho, mais nada. Eu já vi pessoas que ficam muito avermelhadas, mas para ela aquilo ali não importa. Ah, eu fico avermelhada, mas não me incomoda, passa meia hora eu tô bem. Tem remédios que minimizam também as reações também do Tecfidera. Como eu disse, se você tem muitas reações ao interferon, é interessante você usar um antitérmico, um anti-inflamatório, até corticoide indicado. Corticoide oral. Converse com o seu médico. Tá? Então, vou estabelecer que esse é um critério importante de continuidade de tratamento, a tolerabilidade. Tá? O outro critério de tratamento é a aderência. Critério de continuidade de tratamento, aderência. O que é aderência, senhores? Aderência é quando você tem que tomar no mês 10 injeções e você toma 5. Entenderam? Você está pouco aderente ao tratamento. Por N motivos. Esquece, tem muita reação quando toma, prefere não tomar para poder sair no final de semana. Esquece, talvez é uma das mais comentadas, né? Ah, esqueci de tomar, então só vou tomar a próxima. Mas nisso, o cara esquece 3, 4 tomadas. Então, se você tem um tratamento no qual você não cumpre a rotina posológica, as doses desse tratamento, isso também tem que ser criticado, tem que ser avaliado, porque se você não está cumprindo de forma regular o tratamento, e aí? Você acha que o tratamento vai estar fazendo o efeito completo dele? Não vai estar. Então, existe a necessidade de você refletir. Eu estou sendo aderente ao meu tratamento? Eu estou falando isso com o meu médico? Quando eu vou lá na consulta, eu falo, estou tomando todo dia meu tratamento, tá tudo bonitinho. Mas tá mesmo? Porque se um tratamento, ele tem, eu estou supondo, tá? 10 aplicações no mês e você toma 8, você está fazendo 80% da dose. 80% da dose é uma dose menor do que a dose proposta para te proteger. Então, a aderência é importante. Você tem que ser perfeito na aderência para você conseguir a melhor resposta desse tratamento. Ok? Como tem muita gente na sala, eu vou agradecer de novo a presença de vocês. Temos 121 pessoas na sala agora. É muito bom estar aqui, podendo conversar. Eu vou partir para a segunda etapa da nossa conversa de hoje, né? Que é falha terapêutica. E eu queria lembrar para vocês que nós estamos pedindo doações para ações sociais. Se vocês puderem doar qualquer coisa, olha gente, R$33 é uma cesta básica que a gente conseguiu negociar. Se vocês puderem doar, bota aqui no chat que vocês têm condição de doar, que a gente vai entrar em contato com vocês, tá bom? É para projetos sociais, é para comunidades carentes, é para gente que não tem o que comer, tá bom? A gente já fez uma ação social, essa ação social entregou 100 cestas básicas, foi um sucesso. Agora a gente está querendo fazer uma nova etapa dessa ação social no mês que vem. Se vocês puderem contribuir, só botar aí no chat, tá? Segundo ponto que eu frisei no começo. Quem tem remédio para doar? Gente, tem muita gente precisando. Como eu comentei, uma paciente chamada Simone Juliana Esteves, que é uma paciente minha, uma pessoa super agradável, ela doou natalizumab para 3 pacientes diferentes. Esses 3 pacientes não tinham como arrumar esse remédio. Cada medicação dessa custa em torno de R$5.000, gente.
Se vocês têm a medicação em casa, coloca no chat aí, por favor, que eu vou fazer contato com vocês para a gente direcionar as doações. Tá bom? Ó, Marielle tá aqui, Marielle, olha, manda um beijo aí para Simone que você foi abençoada aí com essa doação. Tá vendo, gente? Isso que dá prazer em trabalhar com saúde, né? Porque um ajuda o outro, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está precisando e uma hora você vai precisar. E aí uma pessoa vai surgir, tá? Então quem quiser doar valores para cestas básicas, coloca aí no chat, coloque que quer doar para cesta básica, bota um e-mail de contato. Quem quiser doar medicação é a mesma coisa, eu tenho para doar Natalizumab, esse é o meu contato. A gente vai entrar em contato com vocês para que a gente possa achar a pessoa que vai se beneficiar das doações, tá? Então isso é importantíssimo, gente, isso é importantíssimo. Para você ver, 3 pacientes que não tinham onde conseguir o remédio, 0 de possibilidade, conseguiram por doação da Simone. Muito bom. Parabéns, Simone. Eu vou parabenizar também a mãe da Simone, Dona Ângela. Dona Ângela. Ela que faz a intermediação da doação. Tá? Então, gente, vamos lá. Vamos seguir a live. Obrigado aí pela atenção. Vamos seguir a live. O que eu falei até agora? Eu falei que quando um paciente começa a tomar uma medicação, ela precisa ser avaliada com vários parâmetros para a gente perceber se a doença está controlada e se o remédio está dando algum efeito colateral ou alguma coisa que possa influenciar na saúde da paciente, possa influenciar negativamente na saúde do paciente, né? Então, o que acontece? Se você está tomando um remédio, o seu médico ele precisa estar atento. E você precisa dar informação para o seu médico. Senão não dá, né? Você precisa trazer a informação. Então, o que precisa? Ó, muita gente falando que pode fazer doação. Deise, obrigado, eu vou entrar em contato com você, tá bom? Então, assim, quando você está em ritmo de uma medicação, eu comentei as 2 primeiras coisas que a gente precisa questionar. Primeira, tolerabilidade. Tolerabilidade. Tolerabilidade quer dizer o quanto você está conseguindo tomar o seu remédio sem ter efeitos colaterais importantes ao ponto de você ficar passando mal. Então, o que acontece? Ó, já recebi uma doação, olha que interessante, Juliana Mesquita. Recebi uma doação agora de R$100 da Juliana. Nossa, gente, é muito emocionante, né? A gente fala, acontece. Olha que doideira. Recebi agora no meu WhatsApp web. R$100 da Juliana Mesquita. Ju, parabéns, tá? Depois eu mando para você a foto da campanha, do dia da doação. Se você quiser ir também, fica à vontade, eu te convido. Tá? Então, primeiro ponto, tá? Primeiro ponto é assim, avaliação quanto à tolerabilidade do tratamento e avaliação da aderência do tratamento. Tolerabilidade é tomar, pode tomar, fazer injeção, tomar na oral, tomar infusão, o que seja, a aplicação do seu tratamento, qualquer via que seja. Se você estiver tendo muitos efeitos colaterais, você não está tolerando o remédio. Então isso precisa ser discutido para ver se há alguma estratégia, que faça a possibilidade de você minimizar os efeitos colaterais. E existem várias. Tá? Muitas. E as estratégias vão ser conversadas com o seu médico, porque cada tratamento tem uma estratégia, né? Então, tolerabilidade é um pé de observação. Aderência é outro pé.
É aquilo que eu falei. O que adianta você ter que tomar 10 doses de um remédio e você só cumprir 5? Você não vai estar sendo protegido pelo remédio. Você precisa tomar o seu remédio de forma regular. Você precisa tomar o seu remédio de forma contínua, para que ele possa desempenhar o efeito que ele se propõe a fazer. Tá? E agora a gente vai caminhar pro segundo passo dessa análise, que é a análise que demanda muito o médico. Por quê? Porque quando nós falamos de falha terapêutica, né, a gente falou de 2 itens que justificam uma mudança de tratamento, mas não são considerados critérios de falha terapêutica. Falha é quando a doença volta. É quando a doença agride você, apesar de você estar tomando um tratamento. E os critérios de falha terapêutica, que hoje são considerados de uma forma universal, tá? São critérios que vão fazer com que o médico possa, analisando os exames que são de rotina, ele vai tentar estabelecer informações para considerar falha. Fora os exames, existe também o problema dos surtos. Então, se você estiver tomando lá o seu interferon, tá? E esse interferon, antes de você tomar esse interferon, você tinha uma média de surtos, de 2 surtos por ano, você quer começar o interferon e ter uma redução dessa média de surtos. Ou seja, você quer reduzir a frequência dos surtos fazendo uso da medicação. Para isso é o objetivo, né? O principal foco que a gente consegue captar, né? Consegue mensurar de forma fácil, é número de surtos. Olha, o Antônio de São Paulo, a Renata Schultz, todos querem doar. Gente, muito obrigado. Eu vou entrar em contato com vocês, tá bom? Então, os surtos são o principal critério que é fácil da gente, né, observar. O Alexandre Cortes aqui perguntou o que são os pseudosurtos. Esse prefixo chamado pseudosurtos, então o que vem antes do surto, pseudo, ele quer dizer falso surto, surto falso. O que são os surtos falsos? São os surtos nos quais, em determinadas situações, vem uma piora neurológica do paciente, mas isso não quer dizer que ele esteja em atividade da doença. Uma delas é o calor. Quantos de vocês, no verão brasileiro, não vou falar verão carioca porque tem muita gente fora, mas quanta gente no verão do nosso país que fica abafado, 40 graus, quantos de vocês não têm sintomas neurológicos por causa do calor? Isso são pseudosurtos. Quantos de vocês, quando tiveram uma infecção urinária, ou uma sinusite, ou uma otite, ou uma dor de garganta, tiveram também algum sintoma neurológico? Isso é um pseudosurto. Então, um pseudosurto normalmente exige que algo esteja acontecendo para justificar aquilo. E normalmente são infecções que causam febre e os fenômenos que estão ligados também ao aumento de temperatura, que são fenômenos descritos muito, enfim, tradicionais e clássicos na esclerose múltipla, principalmente na visão. O paciente fica com calor excessivo, a visão dele piora. Na literatura isso se chama UTOF, fenômeno de UTOF. Mas a nomenclatura não importa. O que importa é que isso, uma vez que você reduza a temperatura do seu corpo, e aí isso se faz ou com banho frio, ou com o ar-condicionado, né? Ambientes refrigerados,
você reduz a temperatura do corpo e esse sintoma ele vai reduzir. A Daisy está falando que o frio é pior para ela. Mas engraçado, o fenômeno de piora pode ser tanto no frio excessivo quanto no calor excessivo, Daisy. Tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar para os critérios de falha, que são os importantes agora para a discussão. Tá? Então, por exemplo, surto eu disse para vocês que é mais fácil da gente olhar, né? Porque surto teve ou não teve, né? Então, o surto é um critério que tem que ser levantado. Tá bom? O outro critério é a ressonância magnética. É você olhar a ressonância magnética e fazer uma análise comparativa. Comparativa quer dizer o último exame que o paciente tinha com o exame atual que ele vai fazer. Ou seja, existe uma rotina de ressonância magnética. Essa rotina de ressonância magnética normalmente é um exame por ano. Tem situações que exigem outras necessidades. Eu tenho pacientes que fazem ressonância magnética a cada 3 meses. E isso se demanda por causa do tratamento que essa pessoa está fazendo. Tá? O que acontece? Então, ressonância magnética é outro, eu vou chamar, é um termômetro para o neurologista, né? Porque a ressonância magnética, ela vai te dar claramente se a ressonância recente é pior, é melhor ou é igual à ressonância que ele tem passada. E essa é uma análise que é feita para se configurar se houve ou não estabilidade das lesões que foram vistas no último exame, que normalmente é próximo da época de início do tratamento, né? Então o tratamento ele é uma situação em que você precisa ter um exame de base. É interessante que você tenha um exame pré-tratamento para você fazer análises posteriores de como a coisa andou, né? Então, é interessante demais as análises de ressonância. Eu queria fazer um curso de ressonância para pacientes. O que vocês acham? Vamos aprender ressonância magnética? O que vocês gostariam de aprender ressonância magnética? Para vocês poderem entender o que os médicos veem nos exames? É interessantíssimo a análise de ressonância magnética e a gente pode fazer uma atividade em que vocês vão entender o que uma lesão significa, por que o surto gerou o problema neurológico específico, né? Então, isso tudo faz com que vocês ganhem mais conhecimento, mais sabedoria sobre as coisas que estão passando com vocês, né? Então, tá todo mundo falando aqui, gostaria muito. Eu vou planejar isso, tá? Eu vou falar com a minha assessora de imprensa, Simone, e vou falar com o Bruno, que é o responsável agora pela parte digital, para a gente fazer uma atividade dessa, tá? Eu acho que vai ser muito interessante. Mas enfim, então, surto e ressonância magnética são os mais simples e mais obrigatórios de serem analisados, né? Então, o que acontece? Quando você quer definir se o seu paciente está ou não em falha terapêutica, tá? O que acontece? A gente precisa ter em mãos a ressonância e ter em mãos as informações que vieram com o paciente ao longo dos meses anteriores de tratamento, né? Então, o paciente, né? Eu vejo o paciente no meu programa de tratamento, eu ofereço rotinas a cada 3 meses, tá? Então, a cada 3 meses, o paciente volta para eu avaliar. Essa é a minha rotina de atendimento. Qualquer tratamento que eu faça, nós temos contato a cada 3 meses, tá? Porque eu quero estar
muito no detalhe do que está acontecendo com meus pacientes. Então, a cada 3 meses, nós nos vemos. Ou no máximo, agora fazemos consulta de telemedicina, né? Porque isso começou a abrir um leque de oportunidades, né? Ver o paciente, conversar com o paciente, entender o que o paciente está passando, para fazer todas essas análises criteriosas de se o tratamento está sendo, né, bom para ele ou não, né? Não adianta a gente dar um tratamento e deixar o barco seguir sem controle, né? Então, na verdade, a ideia é essa. A ideia é a gente dominar as variáveis que vão ser importantes para nós definirmos se o tratamento irá ou não continuar. O próximo critério de falha terapêutica, gente, é um critério no qual o paciente acumula problemas, ou seja, acumula sequelas. Então imagina, o paciente chegou hoje para mim e eu começo um tratamento. A avaliação desse tratamento, habitualmente, tem que ter um prazo razoável de tempo para nós tentarmos agregar mais informações se o tratamento está indo bem ou não, né? Normalmente isso é em torno de 6 meses de tratamento. A gente vê como é que as coisas estão indo, né? Então, ao final dos primeiros 6 meses, a gente faz uma análise. Como é que foi? Efeito colateral, os exames de sangue. Teve surto? Não teve surto? Como é que é essa ressonância magnética? Para 6 meses não é obrigatório fazer uma ressonância magnética. Mas, pelo menos, saber se o paciente teve ou não surto é importantíssimo, né? Então, nós avaliamos se esse paciente começou com EDSS, aí que entra o EDSS. Vocês sabem o que é EDSS? EDSS é a escala que nós usamos para pontuar os pacientes de acordo com os seus problemas neurológicos, quando o paciente tem esclerose múltipla, tá? Então, quando você tem o diagnóstico de esclerose múltipla, toda vez que você vai ao médico, ao neurologista, e ele te examina, ele transforma o seu exame neurológico em uma pontuação. Essa pontuação, ela é dada a cada vez que o médico examina o seu paciente. Então você imagina um paciente que chegou com uma pontuação X no início do tratamento e ele afirma para você que não teve surto. E você, ao longo do tempo, vê que essa pontuação está aumentando, alguma coisa está errada, né? Porque a análise dessa pontuação traduz a qualidade neurológica desse paciente. Então, se você é melhor, o que é melhor? É eu ter uma pontuação X e ela diminuir. A pontuação menor de todas, que é o indivíduo normal, é 0. Então, se você perguntar para o seu médico e ele falar que o seu EDSS é 0, quer dizer que você está zerado de qualquer sintoma neurológico possível dentro de um ambiente de esclerose múltipla. A partir dali, a partir, né, de crescer esse EDSS, aí já vai para EDSS 1, 1,5, 2, 2,5, até 10. Então, o EDSS, ele é uma escala de incapacidade que serve para o médico construir o nível de problemas neurológicos que a doença causou no paciente ao longo do tempo. Tem tratamentos que às vezes conseguem até diminuir o EDSS, mas o objetivo principal do tratamento, interferon, acetato de glatirâmia, fingolimod, tecfidera, natalizumab, ocrelizumab, alentuzumab, todos esses tratamentos, eles têm o objetivo de tentar estabilizar o EDSS. É deixar o paciente estável.
Se você começou com EDSS de 0, a Isabela tá rindo aqui, a melhor nota é 0, é verdade. Essa é a única escala que a melhor nota é 0, né? Então, se você começou com o seu tratamento, seu EDSS é 2, então você tem que querer que o seu tratamento te mantenha em EDSS 2. Ou que diminua. Isso seria o mundo ideal, né? Mas o ideal não. O que é possível é sempre assim. A pergunta é, doutor, eu vou melhorar com esse tratamento? Então, assim, melhorar de várias formas, tá? Melhorar de várias formas. Mas melhorar no sentido de estabilizar o seu problema, no sentido de você não ter mais surtos, no sentido de você não ter que tomar tantas vezes corticoide, tá? Então, cada pessoa tem possivelmente um quadro neurológico, e esse quadro neurológico pontua um determinado EDSS, é uma sigla em inglês, tá? Então, o que eu recomendo não, o que isso vocês já sabem agora, que cada um de vocês que tomam medicações para esclerose múltipla ou não, mas que tem um diagnóstico de esclerose múltipla, possivelmente tem um EDSS. E você pode, à medida que for a sua consulta, perguntar, doutor, qual é o meu EDSS? Como é que eu estou de EDSS? Porque o EDSS é a pontuação que define o nível de incapacidade. Tá? Então eu tenho 10 minutinhos aqui para concluir essa conversa toda. Então, quando um tratamento é iniciado, nós vemos tolerabilidade, nós vemos aderência e nós vemos critérios de falha terapêutica. Tudo isso computa para a possibilidade ou não de se parar e mudar a medicação. Então, isso é uma forma da gente poder manejar melhor as medicações. Não adianta eu achar que o remédio vai ser ótimo para você se você não consegue tomar. Não adianta eu achar que o remédio é ótimo para você se seu exame de sangue está mostrando que seu fígado não está indo bem. Não é adequado manter um remédio para você que a toda vez você tem surto com o remédio. Toda vez sua ressonância está pior. Então, isso faz com que haja atitude médica de se trocar a medicação. Tá? Então, esse é o ponto. Na verdade, o ponto é, vamos ou não continuar com a medicação? E aí, tudo isso é analisado. Tá? Da parte de falha terapêutica, nós temos os surtos, o aumento do EDSS, as lesões na ressonância magnética. Então, esse é o trio, é a tríplice informação em que nós vamos nos focar para cumprir ou não critérios de falha. Existem vários critérios de falha, eu não posso entrar nesse detalhe, porque é muito técnico, mas se a gente souber essas 3 informações, se o paciente teve surtos, se o paciente está aumentando o EDSS, se o paciente tem novas lesões na ressonância magnética, nós vamos poder usar essas informações e aplicar critérios de falha, e dentro desse critério de falha, nós vamos ver qual é a resposta. Será que o que ela teve em relação a esses 3 fatores já se cumpre uma falha terapêutica? E aí nós vamos olhar na literatura médica qual é o critério de falha mais utilizado na atualidade, ou que seja mais adequado se aplicar. Tá bom? Então tudo isso faz parte da complexidade de acompanhar um paciente que faz uso de uma medicação. Né? Tudo isso faz parte do dia a dia do médico que se dispõe a tratar vocês. Isso faz com que ele precisa estar atento
ele precisa sempre estar atento a tudo isso, porque isso fará com que ele tome atitude ou de manter o seu tratamento, ou de se interromper o tratamento e se planejar uma outra medicação. Ok? Então, eu tenho algumas perguntas aqui, enfim, poucas, eu acho que hoje eu falei mais do que vocês perguntaram, né? Muitas perguntas aqui, mas infelizmente perguntas que não estão relacionadas ao tema de hoje, né? Mas assim, primeira coisa, não deixem de escrever no chat se vocês querem doar valores para as cestas básicas. Se lembrem, R$33 cada cesta. Quiser doar uma, 33, 2, 5, 10. Juliana Mesquita acabou de doar R$100, já está aqui no meu WhatsApp web o comprovante de depósito. Parabéns, Juliana. Tô contigo. Tô participando da doação também. Tá? E também a gente não pode esquecer da doação de remédios, tá? Não é doação para mim, é doação entre vocês, tá? Na verdade, se você colocar aqui que você tem disponível para doar, você vai ver que muita gente vai atrás de você. Vocês mesmo, vocês pessoas que estão me assistindo aqui dentro dessa sala e que depois vão assistir gravado essa live. Vocês podem se comunicar, a rede social tá para isso, tá? De vez em quando eu facilito algumas coisas, mas vocês podem fazer a comunicação entre vocês, né? É isso que serve a rede social, não é? É isso que se propõe a uma rede social, né? Então, doação, compartilhar o que nós temos, né? Fazer com que o próximo tenha o mínimo, né? É o básico que a gente pode fazer num momento de pandemia, tá bom? Então, eu queria agradecer novamente a presença de todos vocês. A sala estava cheia. Espero que eu tenha falado de uma forma razoavelmente tranquila. E obrigado. Obrigado, tá bom? Vou mandar um beijo aqui para vocês, para todos vocês. Dar um beijo também na minha equipe. Mandar um beijo para os embaixadores da esclerose múltipla, que é um grupo de pacientes que me ajudam sempre nas atividades do Agosto Laranja. A gente está programando um Agosto Laranja virtual, né? O Agosto Laranja esse ano vai ser virtual, não vai ser presencial. Então, a gente vai planejar uma pauta bem legal para o Agosto Laranja. Eu conto com a participação de vocês. Vou tentar trazer pessoas de várias áreas para poder contribuir, tá bom? E mais uma vez, boa noite. Obrigado pela audiência aí das sextas-feiras e até sexta-feira que vem, tá bom? Um grande beijo. Tudo de bom. Parabéns aí pelas doações, pelas intenções desse tipo, de energia positiva. Tá bom? Tudo de bom, gente. Um abraço.